Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 26ª reunião ordinária deste terceiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador José Hermínio Grim para que faça a leitura do artigo 81 do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, artigo 81. Para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais, disponíveis ou homogêneos, consideram-se legitimados concorrentemente o Ministério Público, União, os Estados, o Direito Federal e os municípios, a Ordem dos Advogados do Brasil, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que inclua entre os fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização da Assembleia, se houver prévia autorização estatutária. Parágrafo 1º. Admitir-se a litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses e direito de que cuida esta lei. Parágrafo 2º. Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 25ª reunião ordinária e da 8ª extraordinária foram enviadas a todos. Sendo assim, coloco em discussão única a ata da 25ª reunião ordinária e da 8ª extraordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação as atas da 25ª reunião ordinária e 8ª extraordinária. E solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as atas da 25ª reunião ordinária e da 8ª extraordinária. Solicito ao secretário vereador vereador Peter Alexandre Knoibila para que faça a leitura do expediente. Ofício 540 de 2015 do GAPRE. Senhor presidente, em resposta ao requerimento de informação número 201 de 2015, encaminhado pelo vereador Márcio Drevec, encaminho em anexo documentos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, atenciosamente Fernando Turek, prefeito municipal. Moção número 294/15, Claudimar Votroba, de apelo ao Executivo Municipal com cópia à Secretaria de Planejamento e Urbanismo para que seja realizada a reforma emergencial do Centro Social Urbano no bairro Serra Alta. Moção 295/15, Ricardo Malinowski, de apelo ao Executivo Municipal com cópia à Secretaria de Planejamento e Urbanismo, solicitando para que determine ao DETRU providências urgentes na sinalização e pintura de meio-fio para a proibição de estacionamento de um lado da rua Alberto Malchitsky, no bairro Progresso. Moção 296/15, Josias Terres, de apelo ao senhor Raimundo Colombo, governador do Estado de Santa Catarina, com cópias à Secretaria de Estado da Educação, ao presidente da Alesc, aos deputados estaduais Darcy de Matos e Silvio Drevec, bem como à Secretaria de Desenvolvimento Regional de Mafra, pela urgente reforma da escola e conclusão da segunda etapa do projeto do Centro Cultural de Eventos da Escola de Ensino Médio Professor Roberto Grant, em nosso município. Indicação número 1249/15, Claudimar Votroba, ao Executivo Municipal, solicitando a instalação de tubulação na rua Conrado Líbio, próximo ao número 2978, no bairro Serra Alta. Indicação 1250/15, Claudimar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaiamento na rua Ana Resler, no bairro Serra Alta. Indicação 1251/15, Claudimar Votroba, solicitando a instalação de uma boca de lobo próximo ao número 126 e desobstrução da tubulação de boca de lobo em frente ao número 120 na Travessa Tapajós, no bairro Centenário. Indicação 1252/15, Claudimar Votroba, solicitando a entrada do ônibus de transporte escolar para desembarque dos alunos nos períodos de retorno na rua Ambrósio Augusto da Silva, no bairro Serra Alta.
Emenda modificativa 01/15, Peter Alexandre Knoibler, ao projeto de lei 351/15, que aprova o Plano Municipal de Educação 2015-2025 e dá outras providências. Sociedade Esportiva e Recreativa São Bento, a diretoria da Sociedade Esportiva e Recreativa São Bento, através do seu presidente, Ivo Pankiewicz, vem solicitar junto à Câmara Municipal de São Bento do Sul a renovação de regularidade da entidade pública municipal. Atenciosamente, Ivo Pankiewicz, presidente. Seria isso, presidente. Obrigado, secretário. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para a Comissão de Legislação e Justiça e redação final a emenda modificativa 001 ao projeto de lei número 351. Encaminho para a Comissão de Finanças e Contas e Orçamento e Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo a prestação de contas da Sociedade Esportiva e Recreativa São Bento. Suspendo a sessão para análise da emenda modificativa número 001 ao projeto de lei número 351. Está suspensa a sessão. Reiniciando os trabalhos, eu coloco em discussão única a moção de número 294, de autoria do vereador Claudiomar Votropo, ao qual concedo a palavra. Senhor presidente e demais vereadoras, essa moção partiu de um requerimento de informação que a gente fez, já faz algum tempo já, para que seja realizada a reforma emergencial do Centro Social Urbano, lá na Serra Alta. Acho que todo mundo conhece lá, é um prédio bastante antigo. E nessa resposta do pedido de informação, veio que, através que não poderia ser feito nada porque o prédio era do Estado. Só que no decorrer do tempo, a Prefeitura conseguiu regularizar, fizeram uma lei no Estado e acabou passando para a Prefeitura através de um projeto de lei. Mas daí me informei com o pessoal da Prefeitura, até agora a documentação de escritura não foi resolvido, mas em si o projeto está feito e agora a gente está pedindo que a Prefeitura realmente tome uma solução ali, é um prédio bastante importante no bairro, onde que tem várias atividades no bairro, como o encontro, tem o Recriança, tem o pessoal do Clube de Mães também, que usa bastante esse prédio ali. Até semana passada saiu um vídeo, provavelmente o pessoal de algum clube ali que fez algum vídeo e postou, que está tudo rachado e está no Face rodando lá. E esses buracos aí que tem nessa laje aí, ó, acumula água em cima, e daí eles, com medo que caia em cima das crianças, eles pegaram uma furadeira e pegaram e furaram, e daí esperando com um balde embaixo, para a água, porque tinha muita água em cima, né? Então, o que está acontecendo, teria que ser feito isso ali, porque o telhado está tudo, telha bastante quebrado, está entrando água na laje, e daí está umedecendo a laje, eles temem que caia. Então, para que não cair, eles tomaram uma solução, pegaram uma furadeira, mas tinha que pegar um balde meio graúdo, né? Porque pela quantidade de água que tinha lá. Então, a situação está bem precária, ele pode rodar outras fotos ali. Ó, pode ver a parte dos caibros, isso acho que dá desde o tempo acho que esse caibro ali é o original ainda da obra, porque acho que nunca foi trocado. É muro caindo, um caminhão bateu ali, derrubou o muro também. Aí o soalho está soltando tudo, forro, e está bem difícil a situação. Então a gente está pedindo mesmo ao executivo aí que tome uma solução, né, para que resolva esse problema ali no bairro, que agora sendo do município, já pode investir, reservar um dinheirinho ali para o bairro Serra Alta e resolver essa situação ali. Até em 2013, foi feita uma reunião lá na SDR e lá naquele conselho que faz as reuniões lá, foi aprovado lá, né? Um repasse de R$91 mil
para a reforma do Centro Social Urbano. Só que, na verdade, não foi feito, o próprio Estado, não, que nem diz o pessoal lá, não passou a senha para a Prefeitura para fazer o cadastro. Então, não teve vontade própria de estar ajudando. Então, esse dinheiro não veio a cair nos cofres públicos, e agora a Prefeitura tem que tomar uma solução rápida e imediata aí para o pessoal do bairro realmente ganhar com isso, e para não ter que, de repente, causar uma tragédia, cair toda essa laje em cima dessas crianças e goteira para tudo quanto é lado, nem podem trabalhar direito, nem os professores ficam trabalhando preocupados mesmo, para que resolva essa situação aí do Centro Social Urbano lá na Serra Alta. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Márcio Dreve. Senhor presidente, senhores vereadores, muito importante essa moção. Lembrando que dá para falar da vigilância sanitária nessa história também, né? Porque muitas vezes é exigido tanto dos órgãos particulares também do atendimento que tem que dar a pessoas que desfrutam de algum tipo de serviço que as instituições particulares prestam, e tantas crianças que são atendidas ali, são várias oficinas que tem de trabalho lá, tanto dentro como tem os espaços fora também, que o pessoal acaba usufruindo. Então, é muito importante que o Executivo dê uma atenção especial a isso aí. Essa questão ali que o senhor falou sobre a questão da escritura, são questões que já foi dado um grande passo, então, se o projeto já foi aprovado a nível estadual, que isso fosse feito o mais rápido possível, porque, com certeza, é um espaço muito utilizado pela comunidade lá, mas na situação que está ali, realmente, oferecendo muito risco, e desse jeito, acho que o certo seria até interditar, né, para não usar mais, porque isso pode causar uma tragédia, para que seja resolvido o mais rápido possível, né? Então, sou totalmente favorável à moção. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Voltruba, realmente a situação é bastante delicada. Com relação aí à aprovação do Conselho para que se faça a reforma, e daí a questão dos recursos aí é diferente, né? Mas eu até busquei essa informação hoje aí para até antecipar alguma coisa. E então realmente ocorreu essa doação, mas ainda com algumas restrições na época para que fosse usado como CRAS. Então, eu acho que até já está tramitando uma emenda do deputado Aguiar lá para que fosse alterado e para que o espaço tivesse outras finalidades de uso, inclusive na área da saúde. Também se pleiteia recursos, inclusive para que essa reforma realmente aconteça. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Fernando Molon. É só corroborando o que o vereador Bogo falou. O município só pode ir para a CRAS. A lei estadual previu a doação para uso para CRAS. Não pode ser alterada a finalidade. E a prefeitura quer ampliar o uso. Como disse, o deputado Antônio Aguiar já está fazendo estudos para fazer um novo projeto para alterar, para ampliar a finalidade. E também o deputado Aguiar e o secretário Chiodini, também estão gestionando para conseguir recursos para fazer daí não só uma reforma, mas uma melhoria bastante grande para poder usar para outras atividades. É nesse sentido, que hoje só poderia ser para a CRAS. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Kloibler. Eu só queria fazer uma referência a essa informação que o vereador Fernando Molon coloca aqui. Poxa, tanto tempo aquele prédio sob domínio do governo do Estado e deixado ficar daquele jeito. E aí, quando cede para o município, ainda quer impor o que tem que ser feito. Pô, é um absurdo isso. Não é? Ok, o convênio foi feito dessa forma, mas deveria ter sido pensado um pouco melhor, uma vez que já estava sendo utilizado para outras coisas, para outras atividades. E aí o governo do Estado, além de não dar o suporte que a gente precisava quando era detentor daquele prédio, ainda nos impõe, sob contrato, as obrigações do que devemos fazer com aquele espaço, e o município tem que arcar com uma despesa para fazer algo. Ok, o CRAS é importante também, mas as atividades que estão sendo feitas ali vão ser feitas aonde? A partir do momento que
que seja assumido dessa forma. Nós precisamos realmente ter um pouco mais de cuidado, inclusive na confecção desse tipo de convênios, porque não tem como a gente simplesmente o governo vir aqui e impor a nós ao governo municipal uma situação e sendo que enquanto pôde fazer alguma coisa não fez, vai lá para a SDR, faz, aprova a verba, mas aí a verba não passa. Olha, é realmente um descaso para com São Bento do Sul e para com a população que utiliza daquele espaço. Continua em discussão. Eu também vou fazer uma colocação em relação à moção do vereador Votroba. Essa construção lá com mais ou menos 35 anos de idade, ela tem mais ou menos, construída na época da gestão do prefeito Odenir Weiss, era secretário na época, isso tem uns 35 anos, mais ou menos. E essa novela vem se alastrando e vem, e ninguém toma, eu acho que cabe uma decisão agora do governo municipal, do governo estadual, sei lá, para resolver de uma vez por todas, para tirar pelo menos o risco daquelas crianças que fazem uso, de outras pessoas que fazem uso desse centro social urbano lá de Cerrado, que até nem pode mais ser chamado, né, vereador Votroba, do centro social, porque lá a gente conhece lá e sabe que realmente está deixando muito a desejar. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 294/2015, de autoria do vereador Claudiomar Votroba. Em discussão única e votação a moção de número 295/2015, de autoria do vereador Ricardo Malinowski, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz essa moção aí justamente pelo trânsito que tem na Alberto Malchinski, para que o Detru ele pinte um lado e deixe o estacionamento de um lado só da rua, para evitar acidente e também para desafogar o movimento, porque se tendo mais passagem ali, o pessoal vai usar mais ali. Já é usado bastante hoje por caminhão e tudo, mas se pintar e deixar só um lado da rua, vai evitar um monte de acidente, como já deu acidente com morte ali e tudo. Então eu peço o apoio dos senhores vereadores para que aprove essa moção, que será um benefício, acho, para muita gente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoebler. Senhor presidente e demais vereadores, eu quero me colocar favorável à moção do vereador Ricardo Malinowski, especialmente em pontos específicos da rua Alberto Malchinski, né, que realmente é estreita em alguns pontos, isso é uma condição antiga, e agora com a ligação que é feita com a SC 418, é muito maior o tráfego de veículos por ali. Existe no planejamento do município de São Bento do Sul a ideia de asfaltamento da Alberto Malchinski. Conversei com o secretário Cássio há um tempo atrás, falando sobre o asfaltamento dessa ligação, como sendo uma via de possibilidade de acesso, e ele nos dizia que existia a intenção de fazer o asfaltamento e começar, inclusive, do centro para a periferia, né? Então, a Alberto Malchinski antes do loteamento Itália, né? Então, que ainda assim que seja assim, mas enquanto o asfaltamento e esse projeto não sai, esta é uma medida que visa realmente um fluxo maior de veículos, visa uma fluidez maior para os veículos e realmente, em alguns momentos, se tiver 2 carros estacionados, um em cada lado da via, é impossível passar em alguns pontos que estrangulam ali na Alberto Malchinski. Então, quero me colocar favorável, vereador, e tenho o meu apoio com relação à sua moção. Continua em discussão com a palavra o vereador Josias Terres. Senhor presidente, senhores vereadores, sou favorável à moção do vereador Malinowski. E a gente vê em São Bento que cada vez mais a gente acaba pedindo esse tipo, porque na história de São Bento, no planejamento que São Bento fez para essa cidade, foi com ruas estreitas, com ruas sem saída, sem previsão. E agora a gente vai chegar a uma época que não vai existir mais estacionamento, de tanto carro que vai ter, e a falta de planejamento. Eu, olhando ali na Avenida São Bento, quando eu passo na frente da DENC, eu vejo aquela rua ali, onde podia ser feita uma ligação, se autorizou a construção da empresa, aumentando a empresa. Poxa, se a gente não se preocupa com isso,
e autoriza, é isso que a gente vai acabar fazendo ao longo de anos e anos, tirando os estacionamentos que para os carros passar. São Bento é uma cidade assim até complicada. Ele é muito visto a questão do dono do loteamento, a questão dos vizinhos, e daí toda hora vai ter problema com a comunidade, toda hora, porque não tem, falta planejamento, não agora, ao longo de toda a história de São Bento. Se você me permite uma parte, mais uma vez eu quero salientar, e vimos falando disso há muito tempo, urge em São Bento do Sul a reforma, a readequação do plano diretor, né, e a execução ou a confecção do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que precisa ser feito em São Bento do Sul, com urgência. Até para que essas questões que hoje nos preocupam, porque foram feitas sem planejamento há tempos, e não é uma questão deste governo, deste momento agora, são coisas que já vêm acontecendo, nossos filhos e nossos netos não nos culpem por não termos feito. Então, eu concordo com o senhor, é uma questão de falta de planejamento e que esse planejamento seja feito agora. Agora é o momento de fazer a reforma do plano diretor e o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que já está fora de prazo. Obrigado, vereador. Então, só concluindo, a gente é favorável, e sempre vai ser favorável, que facilite o trânsito das pessoas e dos carros, mas a gente tem que pensar lá no futuro. E talvez os próximos vereadores, que também corram atrás de que tenha isso, os outros prefeitos, os novos prefeitos, os novos candidatos se preocupem com isso. Então é muito fácil abrir um loteamento ou dar uma concessão lá de uma pessoa fazer uma empresa que nem ali na Avenida São Bento e de repente trancou uma via que podia ligar lá e acabou ali. Talvez ali seria hoje, né, naquele contorno que tem, seria uma solução aquela via. E acabou sendo neutralizada ali. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, na verdade, o vereador Ricardo Malinowski, que fez agora de forma oficial, através de moção, eu até já havia feito esse pedido verbalmente, mas até justificando a questão da via, em alguns trechos é bastante estreita, e até uso esse caminho para vir da minha casa à Câmara, então tem dias que realmente tem carros estacionados dos dois lados, então alguém tem que parar de um lado para que o veículo que vem de sentido contrário possa passar. A questão até que o vereador Pedro também levantou, e a questão da pavimentação, também já conversei com o prefeito a respeito. É importante, até porque as duas situações acabam sendo importantes. Uma pavimentação nessa via ela acaba contribuindo para que seja uma outra opção, um outro acesso, até mesmo assim sendo estrada de chão batido, ainda assim existe uma grande movimentação, principalmente nos horários de pico. Então, eu acho que é importante essas colocações e até a moção e que fosse realmente feita essas pinturas. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Também quero cumprimentar o vereador autor da moção, o vereador Ricardo Malinowski, e dizer que realmente em tempo essa sua solicitação, e vou concordar com os vereadores que me antecederam na questão do planejamento. Por exemplo, quando da implantação do loteamento lá, vereador Josias, deveria ter sido feito um estudo e para ver aonde que o proprietário do loteamento vai fazer as saídas e as entradas para o loteamento. Quer dizer, complicou nos dois lados aquele loteamento. Então, vem de encontro a uma coisa que existe lá, a proibição de um dos lados da Alberto Machinski, devido ao estreitamento dessa rua principal. Mas se nós colocarmos hoje, o loteamento Itália se coloca entre acesso ao loteamento Itália, uma rua estreita, quase sem possibilidade de encontro de dois automóveis, ou dois caminhões, então nem se fala. A saída para a BR lá, mais complicado ainda. Quer dizer, isso se chama planejamento, tem que se planejar, tem que se estudar. Por exemplo, eu sempre vou me lembrar da questão quando eu dizia, muitos anos atrás,
88, 89, mais ou menos, fui candidato a primeira vez, de que a prefeitura deveria, alguém da prefeitura deveria fazer um estudo, e foram feitos diversos estudos, mas depois já tinha acontecido o fato. Mas eu vou citar um exemplo, por exemplo. Quem vinha da Nereu Ramos, pela Nereu Ramos, trabalhava na época na Móvel Leopoldo, eu citava, Budemaia, a Indústria Augusto Clima, fazia uma ligação pela rua Henrique Schwartz, entrando ao lado do Hotel Tanque. Foi autorizada a construção de um prédio também, em cima de um projeto que poderia ter sido feito ali, para desafogar. Para que jogar o trânsito no centro da cidade, se todo mundo poderia sair para Henrique Schwartz? Foi autorizado em cima de um projeto. Quer dizer, então nós temos que tomar muito cuidado na questão do plano diretor, vereador Pete, para que quando ele vier aqui, que os prefeitos que adentrarem, os prefeitos que tomarem posse, sendo de outro partido, ou tanto faz quem, não mexer no plano diretor. Nós temos que achar uma forma de que tem que ser cumprido aquilo que o plano diretor diz, porque o plano diretor é o coração de tudo, o coração da cidade é o plano diretor. Não adianta fazer lei, emendar, desemendar, como nós também já fizemos. Não adianta. O plano diretor, quando ele for feito e elaborado, ele tem que ser cumprido. Não pode ser mudado por ninguém que adentre lá. Nós temos que amarrar isso de uma maneira. Mas quero lhe cumprimentar, vereador Ricardo, pela iniciativa de apresentar essa moção e dizer que eu acho que Vossa Excelência será atendida porque é uma das soluções para resolver um dos graves problemas que se encontram. Esse loteamento de Itália que está entre a BR e o loteamento do bairro Progresso. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, que forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 295/2015, de autoria do vereador Ricardo Malinowski. Em primeira discussão e votação, em discussão única e votação, a moção de número 296/2015, de autoria do vereador Josias Terres, ao qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, a moção ali é referente ali à reforma e à conclusão do centro de eventos, que a gente acabou comentando um pouco na Palavra Livre na semana passada. É só para oficializar o pedido, e tem algumas fotos que está passando no telão ali de como que está hoje o centro de eventos. Ele está abandonado, é uma obra que não foi usada, ela está abandonada lá. Ela, com uma reforma rápida, consegue colocar em dia a parte estrutural. A semana passada, sexta-feira, chegou as poltronas, tem umas poltronas no meio lá, até umas poltronas muito boas. E já apresenta, que nem no palco ali, ali o assoalho ele já está levantando, os banheiros ali já tem que dar uns retoques, e ela nunca foi usada. Então, depende muito do governo do Estado da sequência. E eles agora, como eles querem juntar o centro de eventos, a conclusão e a reforma da escola, que fosse ágil isso, né? Que não adianta para a gente também, lá em 2018, estar começando a construção. E daí essa obra, do jeito que está hoje, lá em 2018, vai estar acabada, sem ninguém ter entrado nela. Então a gente pede pela escola, pelos professores, pelos alunos, para a comunidade, já que é um espaço assim muito bom. Para quem entra lá dentro, assim, um espaço assim, acústica, foi tudo feito com cuidado, só que está abandonado. Então a gente pede aos vereadores e ao governo também, ao governo estadual, quando chegar lá, para que continue e termine essa obra rapidamente, já que por parte do município eu acho que aquele problema que tinha de estacionamento foi solucionado. Aumentaram, acho que algumas vagas lá de estacionamento e deu certo. Só falta mesmo a parte do governo estadual, a liberação de verba. Eu acho que o projeto da Munesc também está concluído. Então, essa semana eu quero ver se eu entro em contato com o governo estadual para eu descer até Florianópolis, conversar lá, tentar dar mais uma conversada para tentar ver quando que vai acontecer isso, essa liberação dessa verba. E a gente fica no aguardo. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Nivaldo Bogo. Alguns dias atrás, em conversa com o secretário regional Abel Schroeder, então até porque eu tinha conhecimento das reivindicações, tanto do vereador Fernando Malão, na questão do Celso Ramos e também do Roberto Grande, e então ele me falou alguma coisa que ia ser atendido alguma coisa na questão das escolas. E hoje, até quando vi a moção do vereador Josias, então entrei em contato com ele
e até de repente por tristeza do vereador Fernando Malão, então vai ser atendido, pelo menos a intenção, uma escola em cada município, uma escola estadual, e a do Roberto Gant está na frente. Então, não temos data ainda definida, mas é para qualquer momento acontecer a liberação dos recursos para que realmente aconteça tanto a reforma quanto a conclusão do centro de eventos. Obrigado. Continua em discussão com a palavra o vereador Fernando Malão. Senhor presidente, senhores vereadores, para a tristeza do vereador Fernando Malão, não, vereador Bogo, para a tristeza da população do Cruzeiro e de Oxford. Obviamente que a obra lá é anterior, tem mais antiguidade, vai fazer aniversário sem poder comemorar. Eu hoje estive conversando com o secretário Abel Schroeder também, ele veio conversar no meu escritório, falar sobre outros assuntos, e eu perguntei, e o Celso Ramos? Contenção de despesas, então, que parece que o primeiro ano do governo é para conter as despesas, para daí, dos outros anos, fazer. Portanto, se essa informação do Roberto Grande for verdadeira, bom. Mas já adiantando, Celso Ramos esse ano, nem pensar. Isso é minha conclusão. Né? Aprovo a moção de Vossa Excelência, vereador Josias. Temos que brigar e temos que continuar insistindo. E a população tem que saber que o ginásio do Celso Ramos vai ficar esperando até o momento em que liberarem recursos. Não sei quando. Obrigado. Continua em discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoibler. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Josias, nós sabemos da sua, que é uma bandeira sua desde a outra legislatura, essa questão do Roberto Grant, e ficamos felizes de ouvir essa manifestação de que agora sim vai sair. Não tenha dúvidas que durante a sua ausência nesta casa, estes vereadores também fizeram cobranças por conta do Roberto Grant. O senhor, acompanhando as notícias acerca do Legislativo, pode ter visto isso, mas que bom, e que pelo menos uma delas agora sai do papel. Eu espero que assim seja, né, que nós não tenhamos essa expectativa e depois, novamente, o esfriamento da expectativa, assim como foi com a questão da quimioterapia, assim como ou está sendo a questão do Celso Ramos, uma vez que houve uma resposta por parte da SDR e da Secretaria de Educação para um requerimento do vereador Fernando Malon, dizendo que já havia um projeto, iria se começar com a obra em parceria com a Celesc, mas que as demais... Enfim, é lamentável, né, quando a gente não prioriza esse tipo de situações. São situações que realmente deixam a qualidade da educação do município, do estado de Santa Catarina, cada vez pior, cada vez em menor qualidade. Porque esses alunos lá do Celso Ramos, vereador Josias, estão fazendo educação física em espaços improvisados. As suas atividades de educação física estão sendo feitas numa cobertura, quando chove, e quando não chove, no quintal, na grama, tendo que desviar dos canteiros. Então é lamentável, mas eu comemoro as notícias de que finalmente o centro de eventos do Roberto Grant vai ser finalizado. E eu lhe dou uma parte. Vereador Pete, em 2012, 2010, eu já tinha lá, eu recebi no mínimo uma dezena de conclusão, sabe? Eu desci para Florianópolis, vinha com a resposta, vai concluir. Dali não dava. Então, a última que eu fui em Florianópolis foi em 2013, que estava de suplente aqui, foi no início de 2013. Desci de novo lá, fui lá no gabinete do governador, falei com o chefe de gabinete, o chefe de gabinete tinha uma reunião com o secretário de Educação, com o governador. Daí eu saí, não participei da reunião, mas logo em seguida me ligaram lá do gabinete, não, tudo certo, mais um mês está tudo liberado para lá, vim feliz da vida. Vim aqui, me pronunciei, olha, parabéns para o Estado e tal. Isso em 2013, já passou 2014, agora a gente está em 2015. Eu sempre acreditei no governo quando eles me falam, e vou acreditar de novo, vereador Buco. Vou acreditar, porque uma hora vai ter que sair.
Uma hora a gente vai acertar. Uma hora a gente vai acertar na comemoração. E tomara que seja essa. Tomara que seja essa, porque senão a gente vai alongando, vai indo, vai indo. E foi uma luta, não foi uma luta minha, sabe? Foi uma luta ali que a gente participava da escola, o pessoal pediu e foi uma conquista. E passou pelos professores. Então não é uma coisa do vereador Josias, é para a cidade, é igual o Celso Ramos. Eu acho que todo vereador que passa por aqui, ele corre atrás das coisas para a cidade, não é para si. E mesmo porque as pessoas não lembram muito por esse trabalho, eles lembram da pessoa do vereador, eles simpatizam na hora do voto, não é muito por essa. A gente faz isso por gostar da população, por ser o nosso trabalho. Mas não é pelo reconhecimento, por ser do vereador Josias ou ser do outro, não importa. O que importa é que um dia termine. E que termine logo. Se não terminar logo, que ela vai cair um dia. Então, seria isso. Eu acredito lá no secretário Abel e espero daqui, não vou estar aqui, mas está comemorando lá a liberação dos recursos. Não, vereador Josias, quando eu falei que é uma luta sua, é porque a gente já acompanhou as suas manifestações com relação a essa situação. Eu também confio e acredito que seja possível fazer, e agora que se escolheu uma delas, que essa uma seja feita. Né? Eu espero que isso aconteça com a brevidade e com a urgência que acontece. Agora, espero que não chegue ao ponto do centro lá de Serra Alta, que em algum dia lá, num futuro muito distante, seja transferido para o município aos pedaços e ainda se impõe alguma utilização para esse espaço ao governo municipal. Espero que isso não aconteça, eu tenho certeza que não vai acontecer. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 296/2015, de autoria do vereador Josias Terres. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 350/2015, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal e oferecer garantias e dar outras providências. Está em segunda discussão e votação. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 350/2015, de autoria do Executivo Municipal. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 089/2015, de autoria do Legislativo Municipal, autor vereador César Augusto Acosta de Godoy, que dispõe sobre a presença de doulas durante o parto nas maternidades situadas no município de São Bento do Sul. Está em segunda discussão. Com a palavra, o vereador autor do projeto, o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, nós tratamos desse assunto na última sessão. Eu vou rapidamente só repetir alguns números, porque creio que são importantes para a gente, para buscar a aprovação dessa lei que eu venho perseguindo desde novembro de 2014. Dizer que, inclusive, o governo federal vem anunciando uma série de medidas para incentivar o parto normal, porque o número de cesarianas na rede privada é 5 vezes maior do que aquele considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, no SUS, 40% dos partos são cesarianas, nos planos de saúde são 84%. E o número considerável aceitado pela OMS está muito longe dessa realidade, são 15% aqui no Brasil, perdão. Então, para tentar mudar essa realidade, fora os pacotes governamentais, eu busco a aprovação dessa legislação para que seja aprovado a permanência, a possibilidade de permanência de doulas junto à parturiente. Também já conversamos sobre isso, não vou me alongar, mas até uma das doulas aqui de São Bento do Sul esteve aqui nessa sessão, nesse plenário, explicando o trabalho dela, explicar o que faz, como age antes do parto, durante o parto e após o parto, e a importância que tem nesse sentido. Eu venho recebendo bastante solicitação, perguntas principalmente, porque esse projeto estava parado desde novembro, de mães ou que serão mães perguntando como está isso, se vai ou não ser aprovado. Eu falei, olha, se vai ser aprovado é outro departamento, mas está hoje em discussão e já vai para aprovação, porque é uma nova realidade que nós temos que encarar. Então, eu venho solicitar aos meus pares a aprovação dessa lei. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só tenho uma dúvida,
porque o vereador Godoy, para ver se posso me esclarecer. O trabalho de doulas, o senhor vincula a questão de partos cesarianas e partos naturais. As doulas ajudam na indução a um parto natural? E eu digo por quê. Nós sabemos o porquê existe um número tão grande de partos cesarianos, principalmente nos planos de saúde, nos particulares. Os médicos marcam a data do parto porque eles não gostam de esperar o trabalho de parto normal, que muitas vezes leva um dia inteiro, e os médicos têm seus compromissos, muitos deles particulares. As minhas 2 filhas nasceram de parto cesariano, porque, claro que o médico não diz nesses termos, mas é porque, pelo amor de Deus, o médico que atendeu foi muito competente, está há muitos anos aí e tal. Mas acontece, a gente vê isso de médicos que, não vamos, a pessoa entra em trabalho de parto sexta-feira, às 5 da tarde. Vai dar à luz em parto natural sábado de madrugada. É complicado de achar um médico que se submete a fazer isso. E por isso induzem. Eu queria saber dessa situação da doula com relação a ajudar nos partos naturais e evitar os partos cesarianos. Continua a discussão. Veja, vereador, apenas a guisa de esclarecimentos, porque eu não entendia a vinculação do trabalho delas com os partos naturais e não cesarianos. Com a palavra, vereador César Godoy. Obrigado, vereador. Na verdade, não vou dizer todos, mas a grande maioria sabe que a cesariana é uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica. Via de regra, o parto o meu primeiro e ainda único filho foi uma cesariana porque a minha esposa tinha um problema na tireoide, então não era aconselhável que se viesse o normal. Ponto. A doula, eu sei que está distante, faz 6 meses que ela veio aqui, é bastante coisa, mas antes do parto ela orienta o casal sobre o que esperar do parto e do pós-parto. Pode parecer pouco, mas para quem nunca tem um filho que fica nesse limbo. E outra, o vereador Fernando Malon falou a realidade do que acontece. Se ela procurar 7 ginecologistas antes do parto, os 7 vão dizer a mesma coisa. Só o negócio é cesariana. Procurar 12 vão ser 12, 15 vão ser 15. Eu digo isso porque a Jéssica também foi, a minha esposa, se informar quando daquele momento. E aí a doula pode orientar melhor e tudo mais. Isso no antes do parto. Ajuda bastante como uma segunda opinião, né? De opinião e de como agir, do que esperar, porque convenhamos, não é? Não é uma coisa natural, mas que assusta muitas pessoas. Vou me permitir usar minha esposa de exemplo de novo. Até o momento em que o Lucas nasceu, aquela mulher estava completamente desesperada, porque teve uma gravidez muito difícil e chegou no momento que, na hora H, vamos dizer assim, também estava muito nervosa, naturalmente. E durante o parto, veja aqui, vereador Fernando Malon, que a doula funciona como uma interface entre a equipe de atendimento e o casal. Ela explica os complicados termos médicos, procedimentos hospitalares e atenua a eventual frieza da equipe de atendimento nos momentos mais vulneráveis de sua vida. Ela ajuda a parturiente a encontrar posições mais confortáveis para o trabalho de parto, e no parto. E no parto mostra as formas eficientes de respiração e propõe medidas naturais que podem aliviar as dores, como banhos, massagens, relaxamento, etc. Após o parto, ela faz as visitas à nova família, oferecendo apoio por um período pós-parto, especialmente em relação à amamentação e cuidados do bebê. Ou seja, é para tentar tornar esse momento, que é muito mágico também, mas também às vezes muito difícil, menos, é difícil dizer pesaroso, porque não é isso que eu quero dizer, acho que os senhores me entendem, mas trazer um pouco mais de humanidade para a coisa. Esse é o objetivo da doula, é trazer um pouco mais de humanidade. Até hoje a minha esposa quer fazer o parto normal, mas se eventualmente nessa nova gravidez o problema se repetir, vai ser cesariana, mas não porque não quer, é porque daí a natureza fez esse caminho. É por isso que eu peço essa aprovação, vereadores, e o vereador Fernando Malon falou tudo aquilo que complementa o que eu queria dizer, que hoje é muito natural que se recomende a cesariana, porque é mais fácil. Veja que o recomendável é 15%, nós estamos com 85%. Então, é por isso. Me permita a parte? Claro, vereador. Diante dessa explicação, eu estou plenamente convencido, eu acho que quanto mais puder se humanizar as questões da saúde, em que muitas vezes, isso às vezes vai até contra os interesses dos médicos, mas pela humanização da saúde eu sou plenamente favorável perante Vossa Excelência.
Voltando à parte, só quero esclarecer, vereador Fernando Malon, e a todos que evidentemente nos ouvem, que o que a doula não faz, é importante dizer o que ela não faz também. Ela não executa qualquer procedimento médico, não faz exames, não cuida da saúde do recém-nascido, ela não substitui qualquer dos profissionais tradicionalmente envolvidos na assistência do parto. Não é sua função também, a da doula, discutir os procedimentos com a equipe ou questionar decisões. Ela não pode chegar lá e dizer, você vai fazer assim, não assado. Isso já não é mais o trabalho da doula. O trabalho da doula é até esse momento que nós conversamos numa primeira situação. E é por isso, mais uma vez, que eu reitero a solicitação para aprovação desta lei. Eu estou recebendo aqui uma posição de alguns médicos que via Facebook. Não, mas numa... Bom, o Facebook é aberto, todos podem ler, né? Mas eu só digo isso porque eu quero deixar uma coisa muito clara também. Esse projeto foi proposto lá em novembro. Lá em novembro também eu procurei o hospital por 3 oportunidades para estabelecer uma conversa, ver o que o hospital pensava a respeito desse projeto de lei e não obtive nenhum retorno. Então, eu fiz a minha parte, eu busquei o contato. Como não teve, estou explicando isso aqui à médica também, só para deixar claro que eu busquei todo o diálogo possível. Além do que, essa matéria repercutiu muito nas redes sociais e na mídia ouvida, falada e escrita, razão pela qual eu considero já bastante saturado. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Ricardo Malinowski. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou favorável porque até eu assisti um dia uma matéria na televisão sobre isso aí, do parto normal. Isso faz bem, inclusive, para a criança e para a mãe. Então, por isso eu sou favorável, que quanto menos cesariana, vai evitar até problema no futuro para as crianças e para a própria mãe. Continua em discussão. Com a palavra o vereador José Hermínio Grim. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também sou favorável, eu não li o projeto inteiro. Quem vai pagar essa despesa dessa doulas? Sim. Isso é responsabilidade da parturiente. Quem vai ter o parto vai ter que arcar com isso. Não tem condição, eu lamento muito, mas aí não é a questão. Qual que é a questão legal? É a lei determinar que o hospital tem que receber. Porque o que acontece hoje? Vamos supor, vereador Green, isso é muito relevante, que minha esposa queira a presença de uma doula. Eles podem dizer ou a doula ou o César. Pela lei, não. Pode a doula e o César. Então, esse é o grande diferencial, é o permitir. Porque isso é importante até para as mulheres grávidas, que elas não vão ficar meio... Mas quem paga para que essa doula vá fazer o acompanhamento? Assim, ela vai saber que se ela tiver condições financeiras, ela paga para que essa pessoa tenha o acompanhamento. Se ela não tem condições ou não quer, ela não precisa levar. Não é o município que vai ser obrigado a pôr esse acompanhamento, né? Então, vai ser da própria mãe. Ou ela leva junto o que vai ser ficar específico, que o hospital vai ter que abrir a porta para a doula e para o acompanhante, né? Então, eu também sou favorável, porque eu também, a minha mãe teve todos os partos normais, né? Então, é muito mais saudável para os filhos. Até estou vivo até hoje, né? Então, concordo também com o projeto. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 089/2014, que dispõe sobre a presença de doulas durante o parto nas maternidades situadas no município de São Bento do Sul. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 108/2015, de autoria do Legislativo Municipal, autor vereador Ricardo Malinowski, que denomina servidão de passagem lateral da rua Ladislau Gilinski. Com a palavra... vereador? Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 108/2015, que denomina servidão de passagem lateral da rua Ladislau Gilinski. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 109/2015, de autoria do Legislativo Municipal, autor, vereador Ricardo Malinowski, que denomina Rua Alexandre Rank, lateral da Rua das Neves. Está em segunda discussão e votação.
Com a palavra o vereador, autor do projeto, o vereador Ricardo Malinowski. Senhor presidente, senhores vereadores, peço mais uma vez o apoio para a aprovação desse projeto, por ser uma pessoa que participou muito no município e até por ter familiares deles aí, acompanhando aí a votação, emocionado até com o nome que leva do senhor Alexandre Eran. Então, eu peço a aprovação dos senhores vereadores. Obrigado. Continua em discussão. Também quero fazer uma colocação e, conhecendo a família, viu, Ricardo? Também quero lhe cumprimentar pelo projeto e dizer assim que a Câmara de Vereadores presta uma homenagem à família do senhor Alexandre Ranca, ao senhor Alexandre Ranca, perpetuando na memória e na história de São Bento do Sul uma servidão de passagem com o seu nome. Então, eu acho importante isso aí, porque a gente conheceu e sabe quem foi e conhece a família toda. Então, meus cumprimentos pelo projeto. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 109/2015, de autoria do vereador Ricardo Malinowski, que denomina Rua Alexandre Ranca, lateral da Rua das Neves. Em primeira discussão, projeto de lei número 349/2015, que autoriza celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação São Bentense Ciclomontanhismo. Solicito ao secretário dessa casa, vereador Peter Alexandre Knoiber, que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento e a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo se pronunciam favoráveis à tramitação do projeto, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. Está em primeira discussão, projeto de lei número 349/2015. Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 349/2015 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Em discussão e votação a emenda número 001/2015. Solicito ao secretário dessa casa para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável à emenda modificativa e recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Está em discussão a emenda modificativa número 001/2015. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoiber. Senhor presidente e demais vereadores, nós recebemos nesta casa projeto de lei que veio do Executivo Municipal, após ser debatido por integrantes do Conselho Municipal de Educação e pela Comissão Permanente que trata do Plano Municipal de Educação. Recebemos também representantes da comissão nesta casa, trazendo as explicações acerca do Plano Municipal de Educação. Na ocasião, tivemos a oportunidade de inquiri-las acerca de alguns pontos que achávamos interessantes e importantes serem mais debatidos. Após essa reunião, após essa participação da comissão especial nesta casa, tivemos a oportunidade, juntamente com o vereador Fernando Malon, a nossa assessora Sandra, secretária de Educação e representantes da Comissão Permanente, debater em algumas reuniões lá na Secretaria de Educação alguns pontos que achamos importantes e pertinentes a serem modificados no Plano Municipal de Educação. Apesar do tempo bastante curto para que a gente pudesse promover todas essas situações, foram reuniões bastante produtivas. Eu quero aqui salientar que em alguns pontos nós tivemos, por parte da comissão e da secretária de Educação e de sua equipe, explicações que nos fizeram entender e aceitar até alguns questionamentos que havíamos feito naquela ocasião que elas estiveram aqui, e que o texto
pudesse permanecer daquela forma. Em outras questões, chegamos a acordo de modificações, alterações a serem feitas em pequenos itens, em alguns itens, na verdade, são 12 itens que nós mudamos, de 70 e poucas páginas do Plano Municipal de Educação. Os senhores vereadores já receberam isso por e-mail e puderam apreciar as emendas que nós propusemos. Não vejo a necessidade de nós discutirmos uma a uma, até porque já conversamos nas comissões e os senhores puderam apreciar as emendas durante esse final de semana e o dia de hoje. Então, senhores vereadores, eu venho neste momento, solicitar aos senhores a aprovação das emendas, salientar mais uma vez que foram emendas que surgiram a partir das dúvidas que nós mesmos levantamos acerca daquilo que estava no Plano Municipal de Educação, discutido com a Secretaria de Educação, discutido com a Comissão de confecção do Plano Municipal de Educação, e por conta disso, creio que seja bastante suficiente essa discussão para que nós possamos solicitar aos senhores a aprovação das emendas ao Plano Municipal de Educação. Ainda, obviamente, há a possibilidade, e essa possibilidade está implícita na lei, nós, quando formos discutir a lei, podemos até aprofundar um pouco mais essa questão, de, no decorrer do tempo, inserirmos outras modificações que acharmos interessantes, pertinentes e adequadas, se assim tivermos esse entendimento. Essa casa tem a possibilidade de, como em qualquer outra lei, fazer outras alterações a posteriori. Então, senhores vereadores, solicito a aprovação dos senhores das emendas, da emenda a ser, com todos os itens a ser colocados no Plano Municipal de Educação. Continua em discussão a emenda modificativa número 001. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu entendo que esse seja um momento de parabenizar alguns esforços. O Conselho Municipal de Educação, que pegou junto para fazer esse plano, seguindo parâmetros estabelecidos no Plano Nacional de Educação. A comissão permanente, que fez um trabalho dedicado e que trouxe para nós esclarecimentos e que permitiu que nós pudéssemos discutir aqui. Ao vereador Peter Knoibila, que foi muito criterioso, analisou com calma, com atenção, teve suporte técnico para dar as suas opiniões, os seus questionamentos. O clima que gerou lá na secretaria, nas reuniões, em que foram reuniões muito práticas, verificando as mudanças, se cabiam mudanças ou não, o conhecimento de causa dos membros da comissão, que fez com que pudesse explicar para nós, vereadores. Aproveitar a presença na mesa da assessora do vereador Pedro, doutora Sandra Gelinski, que também teve um trabalho profundo na elaboração dessas discussões aqui. Foi um trabalho, no final das contas, suprapartidário, feito por um vereador PP, com acompanhamento. O trabalho foi do vereador Peter com um acompanhamento meu, discutimos muitas coisas e conseguimos tirar muitas dúvidas. Este Plano Municipal de Educação, muito embora ele tenha como parâmetro o Plano Nacional de Educação, ele chega a ser, em alguns momentos, ousado, corajoso, fazendo com que o nosso Plano Municipal de Educação, que se aplica não só às escolas municipais, mas às escolas estaduais, às escolas particulares, de primeiro e segundo grau, jovens e adultos, enfim, o que se fala em educação e ensino especial, ele é corajoso, vai impor metas que só com bastante empenho e com vontade de fazer, e com essa vontade de que a educação de São Bento do Sul seja de excelência, que está sendo colocado aqui. Então, as mudanças propostas pelo vereador Peter têm o respaldo da comissão permanente da elaboração do plano, o apoio da secretária, e o meu também, obviamente, e eu peço a Vossas Excelências que endossem, que aprovem as emendas apresentadas pelo vereador Peter. Continua a discussão.
Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a emenda modificativa 001/2015 e solicito aos senhores vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovada a emenda modificativa número 001/2015. Coloco em primeira discussão o projeto de lei com a emenda aprovada, o projeto de lei número 351/2015, de autoria do Executivo Municipal, que aprova o Plano Municipal de Educação 2015-2025 e dá outras providências. Está em primeira discussão, com a emenda modificativa já anexa ao projeto. Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o referido projeto de lei, com a emenda aprovada, será discutida e votada numa próxima sessão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 352/2015, do Executivo Municipal, que autoriza o Fundo para a Infância e Adolescência, FIA, a repassar recursos ao São Bento Handebol Clube. Uma questão de ordem, senhor presidente. Até para otimizar os nossos trabalhos, eu estou vendo aqui na pauta que o projeto 352 autoriza o FIA a repassar recursos para quem São Bento Handebol. O 353, FIA para São Bento Futsal. 354, FIA para Associação São Bento de Futebol. 355, FIA para a PAI. 356, FIA para a PAI também, um outro projeto. 357, FIA para a Serene. 359, FIA para a Serene também. 360, FIA para São Bento Clube de Natação. O 361 também FIA para São Bento Clube de Natação. Eu ia sugerir que a gente colocasse em primeira discussão, todos em bloco, porque, na verdade, o que altera? O destinatário e valores, mas o objetivo é sempre o mesmo e vem da mesma origem. Se Vossa Excelência concordarem, nós podemos fazer a primeira discussão num só. O 360 também, né? O 360, sim, também. É que Vossa Excelência, do 359, 361, 360 também. 360 também. Da parte da bancada do PP, senhor presidente, somos favoráveis a votar em bloco. A presidência acata a sugestão e vamos colocar e fazer a votação em bloco, mas solicito ao secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 352, e os demais também que serão votadas e discutidas em um só projeto. Se me permite, presidente, eu vou verificar os pareceres das comissões de todos os projetos e me manifesto uma vez só por todos. Pode ser, presidente? Senhor presidente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento e a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo dão seu parecer, se pronunciam favoráveis à tramitação do projeto e recomendam ao plenário a sua tramitação normal dos projetos 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 360 e 361. Estão em primeira discussão os projetos de lei número 352, 353, 354, 355, 356,
357, 359, 360 e 361, que autoriza o Fundo para a Infância e Adolescência FIA a repassar recursos para essas entidades. Está em primeira discussão. Com a palavra, o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, então só fazendo menção a esses projetos, novamente, verbas para o São Bento Handebol Clube, foi homenageado esses dias atrás, Associação São Bento Futsal, Associação São Bento de Futebol, APAI, com 2 projetos, Serene com 2 projetos, São Bento Clube de Natação com 2 projetos. Isso representa quase R$48 mil. Eu fiz a conta rapidinho aqui, dei uma arredondadinha para lá e para cá, mas dá praticamente R$48 mil, são valores quebrados, 47 mil e alguma coisa, recursos do FIA, Fundo da Infância e Adolescência. E acho interessante, porque são verbas que vêm para atender justamente essas situações de infância e adolescência, voltado para a prática esportiva, para questões sociais, sempre em favor da infância e da adolescência. Por isso, eu peço a aprovação de Vossa Excelência. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Knober. Até para uma questão de esclarecimento, né, presidente, esta verba, ela é diferente da verba destinada pela Fundação Municipal de Desportos às equipes que representam o município de São Bento do Sul nos jogos, né, nas entidades que ali representam. Às vezes são as mesmas entidades, às vezes são entidades parecidas, são as mesmas pessoas que estão recebendo, os mesmos gestores, mas cada um desses projetos, cada uma dessas liberações de verba tem que ter um projeto específico e esse projeto tem que ser atendido no decorrer do tempo e ele é finito. Ele é um projeto por 1 ano, né, tem um prazo determinado e esse projeto, então, tem que acontecer. Antes de ser liberado esse dinheiro do FIA, é deliberado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e, a partir dessa deliberação, o CMDCA gera uma resolução que vai publicada pelo órgão oficial de publicação do município de São Bento do Sul, e a partir disso, sim, o município tem que pedir autorização à Casa Legislativa para que esses recursos sejam liberados. Então, é uma verba destinada a ações que sejam para crianças e adolescentes e está condicionada à execução de um projeto específico, seja na área cultural, na área esportiva, enfim, em várias áreas, e tendo que necessariamente passar pela aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 352, que autoriza repassar recursos para o São Bento Handebol Clube, o projeto de lei número 353, que autoriza repassar recursos para a Associação São Bento Futsal, projeto número 354, que autoriza repassar recursos para a Associação São Bento de Futebol, projeto de lei número 355, que autoriza o Fundo de Infância a repassar recursos para a APAI, Amigo dos Excepcionais. Projeto de lei número 356, que autoriza repassar recursos também para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAIS. Projeto de lei número 357, para o Centro de Recuperação Nova Esperança, Serene. Projeto de lei número 359, Centro de Recuperação Nova Esperança, Serene. Projeto de lei número 360, autoriza o fundo a repassar recursos para o São Bento Clube de Natação. E o projeto de lei número 361, que autoriza a repassar recursos ao São Bento Clube de Natação. Informo que os referidos projetos de lei seguirão para discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão, projeto de lei número 362/2015, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente do município. Solicito ao secretário dessa casa para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, se pronuncia favorável ao projeto, recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomenda ao plenário a sua aprovação. Está em primeira discussão, projeto de lei número 362/2015,
Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o referido projeto de lei seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 112/2015, de autoria do Legislativo Municipal, autor, vereador Nivaldo Bogo, que denomina servidão de passagem Érica Frantes, acesso de área do município. Solicito ao secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto legislativo, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente se pronuncia favorável, recomendo ao plenário a sua aprovação. Está em primeira discussão, projeto de lei número 112/2015, de autoria do vereador Nivaldo Bogo. Com a palavra, o vereador, autor do projeto, vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, dispensa uma grande justificativa, até pelo que conversamos no outro dia, a questão das servidões de passagem natural, denominarmos, né, com alguém da família ligado ao pessoal que mora ao entorno das ruas, até também pelo fato de automaticamente ser uma adoção da família, mas a dona Érica Franz era uma pessoa bastante querida por aquela comunidade daquela região e também acabou se tornando bastante, era lavradora, né, acabou se tornando bastante conhecida pelo fato de comercializar a domicílio os produtos oriundos do seu trabalho. Seria isso. Por essas razões, peço a aprovação desse projeto. Obrigado, senhor. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 112/2015 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito ao secretário desta Casa, vereador Peter Alexandre Knauber, faça a leitura do requerimento número 160/2015. Requerimento número 160/2015, senhores vereadores, o vereador que este subscreve, amparado pelo regimento interno em seu artigo 288, e depois de ouvido o nobre plenário, vem muito respeitosamente solicitar a dispensa de interstício para a segunda discussão e votação do projeto de lei 351/2015 do Executivo Municipal, com a emenda modificativa 001, por tratar de matéria urgente. Sala das Sessões, 9 de junho de 2015, Edmar Geraldo Salomão, vereador. Antes de colocar em votação esse requerimento, senhores vereadores, acordado com os senhores vereadores, nós fizemos esse requerimento para que o projeto que adentrou essa Casa de Leis em regime de urgência, ele cumpra os seus prazos estabelecidos pela lei e, dentro desses prazos, nós teremos que fazer a sessão hoje, a primeira discussão desse projeto, para a segunda discussão desse projeto, para que nós, na próxima sessão, na quinta-feira, com a nova redação ao projeto, nós possamos voltar para cumprirmos os prazos estabelecidos que essa Casa tem com o Executivo Municipal e o Executivo Municipal tem com o Estado para cumprir esse projeto. Então, eu solicito, coloco em discussão o requerimento número 160/2015. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento número 160/2015. Palavra livre. Antes de iniciarmos a palavra livre, eu concedo autorização ao vereador Cláudio Mar Votroba para sua retirada da sessão em virtude do falecimento do seu tio Álvaro Dias, né, que acaba de falecer, os senhores o conheceram. O Álvaro Dias, descendo a Estrada das Neves, ali ele tinha uma oficina de bicicleta, ali, de conserto de bicicleta, irmão do Anísio Dias ali, né? É tio do secretário dessa Casa, Cláudio Mar Votroba, então Vossa Excelência está dispensado dos trabalhos. E se registre também em ata o falecimento do seu Álvaro Dias.
Palavra livre, 6 vereadores inscritos na palavra livre. Solicito ao secretário Peter Alexandre Senhor Glauber. presidente, eu vou me abster da palavra livre. 5 vereadores, então. Solicito ao secretário para que faça o sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra. Vereador Josias Teres. Vossa Excelência, vereador, tem o tempo de até 5 minutos para a sua locução.